Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a ascensão da extrema-direita, dos discursos antidemocráticos que cada vez se tornam maiores, principalmente no período que nós estamos vivendo. A gente pode perceber essa situação na ascensão, principalmente de alguns grupos políticos com alto grau de xenofobia, de intolerância religiosa e, na verdade, inimigos declarados, por exemplo, de grupos LGBT, declaradamente contra, por exemplo, a ascensão das mulheres no mercado de trabalho. A gente está falando de grupos extremamente conservadores que muitas vezes usam um discurso religioso, né, antidemocrático, e que nos últimos tempos ganhou muita força. Claro que a gente está verificando que essa ascensão tem uma origem, tá? A gente também tem que considerar que não é agora que esses grupos antidemocráticos surgiram. A gente vai perceber que desde, por exemplo, do início do século XX, isso se desenvolveu durante um tempo, né, através do fascismo, através do nazismo, mas hoje você tem novas roupagens, e são justamente essas novas roupagens de um discurso antidemocrático, né, em defesa da família, da moral e dos bons costumes, que nós vamos analisar aqui. Então, nesse caso, a gente vai falar principalmente sobre esse ressurgimento dos discursos antidemocráticos, basicamente da extrema-direita, que não é basicamente um modelo localizado, não é algo que existiu, por exemplo, não é uma coisa só norte-americana ou só brasileira. Ela se expande cada vez mais, sempre dentro de um discurso extremamente conservador e principalmente antidemocrático. Mas, pessoal, antes de falar sobre tudo isso, gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal. Fique à vontade, deixe o comentário, faça a sua crítica, seu elogio. Fique à vontade, o canal também é seu. Vamos lá, gente, a gente vai falar um pouco sobre a ascensão da extrema-direita, né, com um discurso antidemocrático cada vez mais forte. A gente sabe, na verdade, historicamente, que a direita, né, necessariamente não é a mesma coisa que extrema-direita. Tá? Quando eu falo da direita, eu estou falando de grupos que têm um alinhamento mais conservador, entretanto, são a favor da democracia, entretanto, são a favor das eleições, tá? São a favor dos direitos sociais das pessoas. Tá? Então, não confunda a direita democrática, liberal, né, que tem uma perspectiva burguesa, tem uma origem burguesa, lá do século XVIII, as revoluções burguesas e até os dias de hoje, né? Como muitas vezes a gente verifica em muitos grupos, né, que a gente pode verificar, por exemplo, no próprio Estados Unidos, como os republicanos, por exemplo, tá? Estamos falando de um grupo, digamos assim, conservador, tá? Mas não antidemocrático. Eles não usam um discurso antidemocrático, contra a democracia. Tá? Eles respeitam o pleito eleitoral. Né? Isso é uma coisa importante ser frisada. Outra coisa é a extrema-direita, que vem com um discurso antidemocrático, não aceita frequentemente a ideia do pleito eleitoral, né? Ou então, quando aceita, usa sempre um discurso de demonizar esse pleito eleitoral. Tá? A extrema-direita tem um discurso muitas vezes homofóbico, autoritário, machista, né, com alto grau de xenofobia. Tá? E é o que a gente está verificando nos últimos tempos. Né? A ascensão dessa extrema-direita, não só, por exemplo, no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, né, em outros países, a ascensão de um discurso de um grupo ideológico em defesa da moral e dos bons costumes. É aquela coisa do tipo, olha, estamos numa sociedade desorientada, há uma crise de valores e temos que ajustar esses valores através de um discurso mais incisivo. É mais ou menos isso que eles tendem a mencionar. E esse discurso mais incisivo é um discurso realmente antidemocrático, de não dar direitos, por exemplo, para grupos sociais que não fazem parte do modelo ideológico deles. Tá? Então tu vai perceber, por exemplo, que esse modelo antidemocrático ele começa a se desenvolver cada vez mais forte, principalmente lá pela década de 70 do século passado. Tá?
essa extrema-direita, que muitas vezes ela começa através dos discursos religiosos. Os grupos fundamentalistas, tanto os grupos fundamentalistas islâmicos como cristãos, começam a seguir essa linha, né, da antidemocracia, da moral e dos bons costumes, a proteção da família, tá? E isso vai crescendo de uma maneira muito grande, principalmente na década de 90 do século passado. Tá? E aí a gente vai perceber, por exemplo, que alguns grupos começam a crescer até por causa de uma crise generalizada do ponto de vista econômico. É importante frisar uma coisa assim, tem um sociólogo, o Manuel Castells, no seu livro O Poder da Identidade, em que ele fala sobre a ascensão do fundamentalismo, tanto religioso quanto político. E há uma discussão em cima dessa ascensão dos regimes antidemocráticos ou dos discursos antidemocráticos, porque as sociedades que antigamente tinham uma espécie de pleno emprego e uma estabilidade econômica, como as sociedades europeias e os Estados Unidos, começam a passar por uma crise. E essa crise econômica, né, ela vai proporcionar, por exemplo, uma desorientação, uma desestruturação em algumas instituições, como a família, como a escola, como a igreja. Tá? Então, o pleno emprego, a ideia do indivíduo entrar no mercado de trabalho e não se preocupar porque ia ter sempre um emprego para ele, essas coisas vão se perdendo. Há uma crise generalizada. Aí começa a existir, por exemplo, um discurso de caráter ligado a criticar os estrangeiros. A xenofobia começa a ter uma força muito grande. Né? Então, uma das primeiras coisas que esses grupos antidemocráticos falam é fazer uma crítica sobre o que? Os estrangeiros, de que eles estariam, na verdade, tirando o emprego do trabalhador comum. Né? Isso vai acontecer tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Bom, a gente sabe que esse discurso é uma falácia. Por quê? Porque não é propriamente os estrangeiros que vão tirar o emprego do cidadão comum. Na verdade, quem está tirando o emprego do cidadão comum é a tecnologia. E cada vez maior, principalmente a inteligência artificial. Até porque tu tem que avaliar que muito dos trabalhos e empregos que os migrantes, os refugiados, os grupos estrangeiros, eles tomam, né, ou praticam, tanto nos Estados Unidos como na Europa, na verdade são empregos, trabalhos que o cidadão comum norte-americano e europeu despreza. Né? Gari, garçom, tá? Pedreiro, carpinteiro. Então, mas sabendo desse tipo de situação, boa parte da população não sabe. Então começa a existir um discurso, né, com alto grau de xenofobia em cima dos grupos estrangeiros, né, e aquela coisa se torna cada vez mais forte, porque se existe uma crise econômica, começa a existir então o discurso do nacionalismo, tipo, olha, o que faz o líder carismático de extrema direita? Diz o seguinte, olha, você não está conseguindo emprego por causa dessa gente que está vindo para cá, esses estrangeiros. Tá? Então começa primeiro nesse sentido. E segundo, você precisa ser o quê? Um patriota, você deve lutar pelos seus direitos, você tem que ser um patriota, você tem que, na verdade, buscar sempre o bem maior da sua população e excluir esses estrangeiros intrusos, coisas desse tipo, sabe? Então começa a existir um discurso não só antidemocrático, mas racista, tá? E esse racismo ele vai se aprimorando, ele vai se desenvolvendo cada vez mais, principalmente através da tecnologia. Vamos lembrar que os discursos de extrema direita eles vão ganhar muita força, principalmente na tecnologia, através das redes sociais. Aliás, é uma característica muito. É quase que uma tradição entre a extrema-direita, os grupos antidemocráticos, a ideia de usar os meios de comunicação para demonizar grupos, né, e para favorecer o discurso antidemocrático. Vamos lembrar que na Alemanha nazista, a política nazista usava muitos meios de comunicação da época, né, o cinema, o rádio, na questão da discussão, na questão, por exemplo, de demonizar principalmente alguns grupos, como os judeus, por exemplo. Tá? Então, essa é uma tática muito corriqueira que existe da extrema-direita que utiliza os meios de comunicação.
Nesse caso aqui, na atualidade, são o que? As redes sociais, a questão da fake news, a questão do negacionismo, todos esses processos que a gente pode verificar. É claro que no meio de toda essa situação, né, quer dizer, há uma crise econômica generalizada e nesse sentido a população, o cidadão comum começa a entender, a achar que na verdade essa crise ela acontece, eu não tenho meu emprego por causa do estrangeiro, eu não consigo meu emprego porque, por exemplo, existe um inimigo infiltrado, comunista, socialista, há todo um discurso maniqueísta do bem contra o mal. É mais ou menos assim nesse sentido. E aí, nesse aspecto, né, aqui no Brasil, principalmente, isso vai se tornar muito forte, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, né, é curioso que nós temos uma fama muito grande, nós brasileiros temos uma fama muito grande de sermos um povo muito alegre, gentil, né? O Sérgio Buarque de Holanda chegava ao ponto de chamar de homem cordial, mas essa cordialidade, ela é excessivamente ligada à emoção. E pessoas extremamente emotivas são pessoas autoritárias e intolerantes. Então, a questão do brasileiro de ter um discurso de ser um povo alegre, feliz, isso é na verdade uma falácia, né? Aliás, por exemplo, o Leandro Carnal, né, historiador, ele fala também sobre isso, né? Quer dizer, essa briga entre direita e esquerda aqui no Brasil, nos últimos anos, né, por causa da questão política, né, provocou situações absurdas, como por exemplo gente que morreu, gente que foi assassinada por causa de político A ou B. Quer dizer, e o Leandro Carnal ele fala sobre isso, dessa ideia que existe do brasileiro ser um povo gentil, alegre, que é tudo uma mentira. O povo brasileiro, se tu te pegar a história do Brasil, é uma história de muita violência. O povo brasileiro não é esse povo cordial, gentil, pelo contrário. E isso ficou muito evidente nessa polarização, nessa briga entre direita, extrema-direita, esquerda, né? E a ideia, por exemplo, de famílias, de grupos familiares que deixaram de se falar, de amigos que deixaram de se falar nos últimos tempos por causa de todo esse modelo, tá? Então o Leandro Carnal, né, ele fala, né, sobre esse modelo, sobre essa situação antidemocrática. Então o Karnal menciona muito isso. Então nesse caso a gente vai perceber que ao falar sobre modelos antidemocráticos, o Brasil ele vai adotar isso. Tá? Através daquele discurso da pátria, da família, né? O modelo religioso. Curiosamente, tu vai ver que as religiões mais conservadoras, algumas religiões, digamos assim, de um cunho mais pentecostal e neopentecostal, vão muito nessa linha também, fazendo arminha, né, em plena igreja, sabe? Essas coisas todas, né? Então, há um discurso que ele se expande, ele vai se desenvolvendo, tá? E aí, a gente tem que entender mais uma coisa, o que faz a extrema-direita, né? Que aí já é uma coisa muito que a Hannah Arendt ela menciona. A Hannah Arendt, a filósofa, ela menciona, ela diz que os modelos antidemocráticos, os regimes antidemocráticos da modernidade, eles são diferentes, por exemplo, do Estado absolutista do passado. Porque os regimes antidemocráticos de hoje, eles utilizam a estrutura democrática para chegar ao poder. Como, Nelson? Quer dizer, eu sou contra a democracia, mas eu uso o sistema eleitoral para chegar ao poder. E quando eu chego no poder com esse sistema eleitoral, eu começo a falar mal desse mesmo sistema eleitoral. Isso ficou muito comum, por exemplo, com Donald Trump. Aqui no Brasil nós tivemos também muito isso. Tá? Quer dizer, o pleito eleitoral que me deu o poder, eu começo a criticá-lo, dizendo que existe um sistema, que é um sistema errado, que não funciona. Tá? Então a Hannah Arendt ela falava sobre isso, de como os regimes, os discursos antidemocráticos de hoje, os modelos antidemocráticos, ou os políticos antidemocráticos, eles fazem muito isso. Eles usam a estrutura democrática para chegar ao poder. Porque no passado não era assim. No passado era você dar um golpe, né? Era você, de repente, impor a força, ignorar todo o sistema democrático. Né? Nesse modelo é diferente, tá? Que é usado muito essa estrutura da democracia, mas ao chegar ao poder eu começo já o quê? A usar uma ação para minar com a estrutura. Eu começo a destruir aos poucos essa estrutura democrática para justamente o que? Estabelecer o meu poder. Isso aqui no Brasil teve muitos casos, então tu vai ter situações de que, por exemplo, tu botar um racista numa instituição pública que é a favor dos negros.
né? Tu botar um cara que não gosta de índio numa instituição que defende os grupos os grupos indígenas, né, os nativos, os índios de uma maneira geral, tá? Então, assim, então, sabe, tu vai botar, por exemplo, na pasta da educação um cara que não gosta de educação, não gosta de professor, sabe? Essas coisas. Então, são umas coisas muito malucas que vão sendo desenvolvidas muito por esse modelo antidemocrático que vai se destacar. Mas é mais importante frisar o seguinte: esses modelos eles chegam, por exemplo, em estados europeus, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E sempre aquela coisa, eles usam um pleito eleitoral, usam um discurso carismático, né, de chegar ao poder, e quando chegam ao poder, começam a minar e liquidar com a própria estrutura democrática, tá? Então tem muito isso. Tem um filósofo chamado Etienne Labourtier, tá? Que ele tem um livro muito bacana, ele é um filósofo do início da modernidade, tá? Lá pelo século XVI, né, ele tem um livro chamado o discurso voluntário. Aliás, o nome é Discurso da Servidão Voluntária. Nesse livro, ele menciona, esse filósofo francês, que os regimes democráticos, aliás, os regimes autoritários, eles, na verdade, se mantêm porque a própria população contribui para isso. Tá? Então, a questão, por exemplo, o discurso voluntário de uma servidão. Então, por exemplo, o indivíduo, muitas vezes indivíduos que são oprimidos dentro de uma estrutura antidemocrática, acabam colaborando com o próprio discurso antidemocrático. É muito curioso. Então a ideia da servidão voluntária é nesse sentido. Quer dizer, você tem uma pessoa que ela é voluntária, a servidão, ela aceita a condição, ela aceita se submeter a um regime autoritário. Aí ele chega ao ponto de dizer assim que não deveria ser assim, visto que boa parte da população, né, poderia se levantar contra esse regime antidemocrático, mas não é o que acontece. Então ele parte de uma ideia um tanto contraditória de que os indivíduos que são vítimas do regime antidemocrático acabam colaborando com esse mesmo regime antidemocrático. Então tu vê aqui, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas pobres, muita gente de um recurso bem mais baixo, até gente de classe média, que não é gente rica, gente de classe média, né, foram pessoas que foram muito prejudicadas, principalmente na questão de alguns direitos, até de alguns recursos, implantada por um governo autoritário, né, de extrema direita, e essas mesmas pessoas eram a favor de uma ideia mais autoritária, antidemocrática. Então a gente percebe que o pobre de extrema direita ele passava por um problema sério de esquizofrenia, né? E que o Leandro Carnal, nesse caso, vai mencionar que isso acontece porque, na essência, a sociedade brasileira é extremamente autoritária. Tá? Ela sempre foi intolerante. E isso é muito comum quando você vê o excesso de feminicídio aqui no Brasil, o excesso de racismo estrutural aqui no Brasil, certo? O excesso de homofobia, né? A expectativa de vida de um transexual que é de 30 anos de idade, essas pessoas elas são mortas, executadas. Então, é importante frisar que os regimes antidemocráticos eles tiveram uma ascensão muito grande, mas elas conseguiram crescer muito mais em sociedades aonde você já tem um perfil antidemocrático. E aí vamos pensar, na verdade, que o brasileiro, na história do brasileiro, nós vivemos muito mais em períodos antidemocráticos do que períodos democráticos. Então a coisa foi bastante complicada nesse sentido. Beleza? Pessoal, a gente vai continuar falando sobre os regimes antidemocráticos, a ascensão da extrema-direita aqui, tá? Vai ter um segundo vídeo em que eu vou mencionar, porque tem muita coisa ainda para abordar. Vou falar um pouco aqui desse livro, Como as Democracias Morrem, né? Um livro muito bacana, legal, que faz uma análise principalmente sobre alguns regimes antidemocráticos da extrema-direita que ascendeu nos últimos tempos aqui no Brasil, quer dizer, e também nos Estados Unidos. Então a gente vai analisar um pouquinho toda essa situação. Então, até a próxima, gente. Tem mais análise mais tarde, tá? Um abraço. Tchau, tchau.